A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nas suas casas, através desta live, nessa noite. Que você na sua casa também possa estar, como nós aqui que estamos presentes na casa do Senhor, estarmos compartilhando da palavra de Deus. Gostaria que vocês pudessem estar abrindo no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. Mateus 6, 19. E os que puderem, vamos colocar de pé em nome de Jesus, que depois já vamos estar adorando ao Senhor com os louvores em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, verso de número 19. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aonde está o nosso coração? Quando está falando das riquezas, essas riquezas que nós temos aqui no mundo, riquezas materiais. Pastora, mas eu não posso ter um carro, uma casa, um dinheirinho a mais, a minha conta. Pode e deve, que o Senhor está aqui para abençoar a tua vida. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui está falando daquilo que não é corruptível. Está falando da nossa coroa, da coroa da vida eterna, a qual você e eu vamos herdar. Aonde está o meu e o seu coração? Está no Senhor em levar o Evangelho de Cristo. Está em viver conforme a palavra de Deus nos diz. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aonde eu tenho colocado as minhas riquezas? Aonde está o meu coração? Como ele está? Como está o teu coração nessa noite, meu irmão ou minha irmã? Está pegado nas coisas materiais ou está pegado nas coisas que provêm do reino dos céus? Esse é um ponto de interrogação nessa noite, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E a palavra de Deus ainda nos diz que mesmo que o teu pai e tua mãe te deixem, te desamparem, o Senhor nunca te deixará, nunca te desamparará. Então, aonde está o meu e o teu coração? Vamos comemorar o Dia dos Pais? Vamos. Mas aquele que nos deu a vida, o nosso Pai Celestial, a Ele primeiramente seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. A Ele primeiramente, nós agradecemos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos adorar ao Senhor, vamos orar e adorar ao Pai. Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai. É motivo de alegria estar na tua casa, Senhor. E hoje nós nos perguntamos, Senhor, como está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Está nas riquezas terrenas ou nas espirituais, Senhor? Aquela que nos levam, Senhor, ao teu reino, Senhor, a herdar a coroa da vida eterna, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite é um ponto de interrogação para todos nós respondermos no secreto, Senhor, contigo, ó Deus, e nos alegramos, Senhor, por estarmos na tua casa essa noite, Pai. Nos alegramos por ser o Dia dos Pais nessa noite, Senhor. Glorificamos o teu nome, o Pai Celestial, aquele que nos deu a vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te exaltamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas louvem ao Senhor e vamos adorar a Ele. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a exaltação.
Você adentrou nesse lugar para adorar o Senhor. Dê a Ele devido louvor, dê a Ele toda a honra e toda a glória. Esquece nesse momento as dificuldades, as lutas. Esquece nesse momento, se desliga aqui desse mundo terreno. Vamos nos ligar, vamos estar conectados nesse momento no trono da glória, da graça de Deus nesse momento. Oh, exaltado seja o teu nome. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Declare nessa noite que Ele é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Seu nome, Declare isso. vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. E Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus declare isso. Que Ele é poderoso. em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer.
vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para vencer. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Ele venceu a morte, querido. Ele ressurgiu. Oh, querido. É por isso que todo o domínio está na mão do Senhor. O poder da morte, Ele venceu a morte. Isso significa que nem o diabo, irmão, pode. Só o nosso Deus. Tem muitas pessoas com medo da morte. Mas se você teme a Deus, se você serve a Deus, jamais teremos medo da morte. O apóstolo Paulo diz que morrer é lucro, viver é Cristo. Se você morrer, você está no lucro. Mas se você viver, você está vivendo para Cristo. Amém? O cristão não morre, ele adormece. Quando Jesus voltar, você está lá dormindo, você vai subir para a glória com Jesus. O servo de Deus, aquele que levantou as suas mãos ao céu, ele não morre, querido. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar, tu faz. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Inspirar, tocaste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as tormentas enormes só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você não tinha valor. O inimigo errou, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você não tinha valor nenhum. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Eu não tinha valor. Não tinha valor, tudo pagou. Ele pagou o preço ali na cruz. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Será que você pode glorificar a Deus essa noite? Ele foi atrás de mim e de você. Traz luz da sombra, Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, Escala as montanhas pra me encontrar. derruba as muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo. Sem merecer. Cante, igreja. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Oh, diga isso para Deus nessa noite. Infinito, ousado amor de Deus. oh, Que deixa as 99 Ele deixou os 99 só para encontrar eu e você. Posso comprá-lo, nem Merecê-lo. mesmo assim se entregou. oh, Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra. Ele deixou, querido. Ele deixou as 99 para ir atrás de mim e de você. Nós tínhamos valor, nenhum valor para a sociedade. Mas um dia Jesus olhou para mim e para você e disse: filho, filha, você tem um grande valor. O teu pai pode te abandonar. A tua família pode não te dar valor, querido. Mas para Jesus nós temos um grande valor. Amém? O valor do homem não é aquilo que ele tem, né? A sua mansão, o carro do ano, dinheiro no banco, mas é aquilo que Deus
tem colocado nos nossos corações. O salmista Davi diz: eu não tenho outro bem maior a não ser o nosso Deus. Davi era dono de riqueza, de gado, de ovelha, mas ele não trocava a presença de Deus, o Senhor, por nada que ele tinha. O apóstolo Paulo diz que toda a sabedoria que ele tinha, ele considerava como esterco. O que tem dentro de mim e de você, querido, é muito valioso do que as pessoas pensam aí fora. Amém? Oh, exaltado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificando. Isso. Deus é bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. A gente toca na capela, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, as bocas se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Pode
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. vai dizer que tu és, dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer que tu és um rei, pra dizer que tu és o Senhor, e o teu reino é sempre eterno, Ai, misericórdia, justiça e igualdade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, e o teu reino é sempre eterno, Igual e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aplaude o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra. A tua igreja te adora, dizendo que tu és o rei, dizendo que tu és o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Amém, irmãos? Vamos passar para o momento das ofertas, em nome de Jesus. Irmão Douglas, falando um pouco sobre oferta. A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, eu quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Quero parabenizar aqueles que são pais, né, pela honra que Deus te deu, que Deus deu a mim, deu a vocês, de ser pai. É uma honra, é uma dádiva de Deus ser pai. Quando nós somos pai, nós passamos a conhecer um pouquinho do pensamento de Deus, do sentimento de Deus. Porque não é fácil você ver um filho doente, você tratar com desdém, você sai correndo para o hospital, sai correndo para o médico. Quando está passando necessidade, você pensa no seu filho. E é assim que Deus age conosco. Deus, Ele não deixa nada nos faltar. E quando você é pai, você começa a perceber o quanto Deus te ama. Porque do jeito que você ama o seu filho, Deus ama muito mais a cada um de vocês. Pode ter certeza, não estou falando só de pai, estou falando de mãe, de tio, de tia, seja quem for. Você pode ter certeza, querido, que Deus te ama muito mais, muito além do amor que nós temos pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos netos, né? Dizem que quem é avô é pai 2 vezes, né? Então tem amor dobrado. Mas Deus ama muito mais. Eu vou aproveitar esse momento para passar o vídeo de missões. Hoje é um culto de missões, é um culto missionário. Então, vou pedir para a nossa VG passar lá o vídeo. 44 anos de Peniel. Deu problemas técnicos aí.
vai? Tudo bem, amém. Amém. Problemas técnicos, né? Nós estamos numa luta espiritual. Nós testamos ali, tinha funcionado. Mas tudo é permissão de Deus. Então vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 20. Melhor, versículo 19 em diante. Que diz: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Queridos, nessa época de Abraão, o povo hebreu, ele tinha a tradição de dar o dízimo. Mas não era imposto por lei. Ainda não existia Moisés, ainda não havia acontecido nada do que aconteceu, né? Mas o povo, por gratidão a Deus, por reconhecimento a Deus, né? O povo hebreu, ele retornava para Deus 10% de tudo aquilo, porque tudo é de Deus. Não só nossas finanças, não só nossos bens materiais, mas a nossa vida é de Deus. E nós precisamos, assim como Abraão, assim como o povo hebreu, reconhecer que tudo é de Deus. Nós somos cristãos e nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Nós não cremos na teoria da evolução, mas nós cremos num Deus que criou tudo. E se Ele criou tudo, Ele é dono de tudo. Ele te conhece desde a sola do seu pé até o último fio de cabelo. Alguns dizem que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E eu creio nisso, meus queridos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus, Ele permite que as coisas aconteçam. Não vai pensando que a porta foi aberta para você porque você estudou, porque você correu atrás. Sim, faz parte, mas se Deus não abrisse a porta, você não estaria empregado. Se Deus não quisesse, você não estaria aqui essa noite. Todas as coisas têm a permissão de Deus. E a Bíblia diz ainda, Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem o Senhor. Quer dizer, além de Deus permitir que as coisas aconteçam, Deus permite que as coisas aconteçam para o teu bem. Essa noite é uma noite missionária. Nós estamos aqui sentados, acomodados em poltronas, ouvindo, num ambiente bom, agradável. Mas existem missionários, queridos, que estão por aí, pregando a palavra, andando, essa hora da noite, em outros países, num sol ardente, num frio tremendo, que precisam da nossa ajuda, que dependem do nosso apoio, não apenas financeiro, mas em oração. Pensem nisso, meus queridos. Pensem nisso. Esteja participando. Eu também percebo que não apenas o coronavírus é a enfermidade do século, mas ele aumentou muito a dissidência de uma enfermidade que vem crescendo, que é o desânimo, queridos. O desânimo no meio cristão, ele vem crescendo, ele vem evoluindo, e isso não pode acontecer, meus queridos. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, para que o desânimo venha a cair e não crescer. Nós vemos muitas vezes
Pessoas indo em banco pagar contas, está certo, tem que ir no banco pagar contas. Nós encontramos pessoas na rua fazendo compras porque é necessário. Mas não esqueça, meus queridos, que você faz tudo isso porque você tem a permissão de Deus para fazer. Deus te permite andar até um banco para fazer isso. Deus te permite ir pagar uma conta. Deus te permite ter abastança na tua casa. Você se lembra disso, meu querido? Você se lembra? Você se lembra que tudo depende de Deus? Você se lembra que uma vez você veio aqui e se ajoelhou e dobrou o seu joelho e aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você se lembra disso? Então por que você não está aqui o adorando também? Por que você não está aqui também? É só o que Ele pede, filho. É que você o adore em espírito e em verdade. É só isso que Ele quer. Ele não pede mais nada para você. Que você o adore em espírito e em verdade. O reconheça como Salvador da tua vida. É muito fácil você ficar em casa. É muito fácil você apertar o botão de uma televisão. É muito fácil, deitado numa cama, você apertar o botão do controle remoto e mudar e ver aquelas misérias que passam na televisão. E esquecer do Deus que um dia você prometeu que ia honrar aqui. E onde está você? Lembra do teu Deus, lembra do teu Deus. Lembra do teu Deus. Porque na hora da enfermidade, a primeira coisa que você diz é: meu Deus. Na hora que você está enfermo, a primeira coisa que você lembra é de Deus. Não importa o Deus que você serve, na hora que você está enfermo, você se lembra de Deus. Na hora que você está numa situação difícil, você se lembra de Deus. É impressionante como o ser humano tende a enfraquecer. Deus disse: sede forte. Mas nós tendemos a enfraquecer. Nos menosprezamos diante das forças demoníacas. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você que está em casa, levanta da tua cadeira, do teu sofá, de onde você estiver. No próximo culto eu te desafio a estar aqui, sentado, adorando a Deus. Venha para a igreja, meu querido, venha para a igreja, que é o teu lugar. Você aceitou a Cristo aqui. Acabamos de falar em justiça e fidelidade no louvor. E eu tenho certeza que você ouviu. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. E orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, e não deixamos ainda o desânimo nos pegar, Pai. Pai querido, temos dobrado os joelhos diante da Tua presença, Senhor, e nos fortalecido a cada dia. Pai querido, Pai Santo, sabemos, Senhor, que nós em união somos um exército forte, Pai, porque temos um general vitorioso, Pai querido, Pai Santo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, vem abençoar o Teu povo, vem abençoar os Teus servos, Senhor, vem abrir porta, Pai. Mostra, Senhor, que Tu és justo, que Tu és fiel, Senhor, que a Tua fidelidade é verdadeira, que Teu amor, como disse o louvor, Senhor, é infinito, Pai, é impressionante, Pai. Senhor, nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, Senhor. Pai querido, Pai Santo, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe aqueles que vão dizimar nesse momento, que vão ofertar, Pai. Pai querido, abre as portas, Senhor, para aqueles que estão encontrando as portas fechadas, Senhor. Pai, nesse momento de pandemia, Pai, nesse momento, Senhor, tão difícil, Pai, que passa o país. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus, Pai, que resolve todas as coisas, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Pai, que tem poder, Senhor, sobre todo o universo, Pai. Pai querido, Pai amado, vem nos abençoar, Senhor, vem estar conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sair.
do lugar, trazer aqui a sua oferta, seus dízimos. Amém, querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você pode aplaudir o Senhor e declarar, dizer que Ele é bom, Ele é digno de toda a honra. Amém, irmãos? Podem sentar, em nome de Jesus. Alguém tem um testemunho aí para contar, uma bênção? Quem tem uma bênção, um milagre, uma cura? Não, acende todos, isso. Está bem claro. Vem aqui, irmã Sandrinha. Se tiver muita gente, a gente deixa para quinta-feira, amém? Vai fazendo a fila aí. Graça e paz, amados. Esse ano está sendo um ano difícil para todos nós devido à Covid, mas é como diz o irmão Douglas, como diz Gilmar, pastores, Deus tem sido nas nossas vidas, Deus tem sido misericordioso, sabe? Não tenho palavras para agradecer. Tem dia que em casa eu falo, Senhor, não tenho palavras, não sei como te agradecer, tantos livramentos, tantas coisas, né? Eu quero agradecer primeiramente financeiramente, que há 4 anos atrás eu dei entrada na minha aposentadoria, e muitos irmãos aqui sabem, foi uma luta, né? O INSS barrando, e eu entrando com recurso, e o INSS deferindo, e aquela coisa, né? E fui muito julgada que, será que você fez isso no tempo seu, não no tempo de Deus? Falei, não, se Deus abriu as portas, por que não era tempo de Deus? E a coisa foi apertando, mas por outro lado, nesses 4 anos, Deus levantou meu esposo, me ajudou, minhas filhas, né? Minhas filhas me calçaram, me vestiram, assim. Então não faltou nada, irmãos. Não faltou pão de cada dia. Quando eu falava, eu estou com uma vontade de comer uma fruta assim, lá estava. Eu estou com vontade de comer. Já aparecia, sabe, assim, sem o meu dinheiro, né? Que eu trabalhei 16 anos na prefeitura, né? Os irmãos sabem, foram 6 anos de concurso, foi tudo certinho. Aí eu falei, agora eu vou entrar com a aposentadoria. O que aconteceu? 4 anos, irmãos. 2, 3 meses eu recebia, ficava o resto do ano sem receber. Aí, quando foi esse ano, a advogada conseguiu, e eu recebi todos atrasados. Então, veio um dinheirinho bom, né? Deus permitiu aí 16 mil reais na minha conta dos atrasados do INSS, onde eu pude ajudar meu esposo, ajudar minha filha, sabe, ajudar um pouquinho de cada um, e, né, sei lá, as coisas que a gente tem vontade de ter, né, e não tinha, e o Senhor me deu. Isso foi financeiro. Aí, com o financeiro, aí eu falei, eu estava aqui antes da pandemia, conversando com os irmãos, tomando um cafezinho ali, comendo uma coxinha ali, a minha vista falhava. Eu olhava para a irmã Rebeca, linda como ela é aqui, só via metade da irmã Rebeca. E uns 6 anos atrás, eu tive começo de glaucoma, porque minha mãe perdeu 95% da vista. E minha mãe falou, corre, filha, e faz o exame que pode ser que vocês tenham. E eu fiquei com 6 anos pingando colírio, de manhã e de noite, de manhã e de noite. E esse ano, eu sentia que eu olhava a irmã conversando, de repente, só via a irmã Zuíta pela metade, o irmão Laércio pela metade, eu falava, via aquela coisa horrível, conversava com a pastora, eu falava, pastor, eu não estou bem. Só que pelo SUS, o irmão sabe que a fila é grande, né? Aqui, não sei como está aqui no litoral, para oculista, está muito grande. Eu falei,
Senhor, eu queria... Aí com esse dinheirinho eu fiz particular, né? Falei, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo com a minha vista, né? Que eu tenho medo de perder, que nem minha mãe perdeu, né? Que é horrível, gente. Sabe, é tão bom você ver o amarelo, o vermelho, ver os irmãos lindos, né? Falei, Senhor, não quero perder minha vista. E aí eu fiz o exame, né? Paguei um pouquinho lá e fiz o exame de fundo de olho, que não é muito baratinho. Fiz o exame, aí o médico falou assim, a senhora não tem nada, a senhora pode parar com esse colírio, a senhora não vai usar mais colírio. Falei, doutor, olha, será? Tá bom, a senhora está com dúvida, volta aqui 15 dias sem me pagar nada, daqui 15 dias eu faço o exame para a senhora de novo e não vai ter nada. Eu falei, doutor, tá bom, e fica 15 dias sem usar o colírio. Falei, tá bom, doutor, se a senhora não está confiando muito. Passei 15 dias, cheguei lá e ele falou, olha, tá vendo? Não é o que eu falei? A senhora não tem nada na vista, a senhora tem cansaço, a senhora vai ter que usar um óculos para poder ler. Mas o glaucoma não tem mais nada, a sua vista está limpa. Então, irmãos, eu só tenho que glorificar esse nome do Senhor, sabe? Porque Deus é muito lindo. Quantas pessoas morrendo, é como o irmão Douglas falou aí. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas... E o Senhor cuidando da família dele, cuidando daqueles que é fiel em Deus, sabe? Esses irmãos que estão assistindo, irmãos, é como a irmãzinha Beth, sabe? Eu tenho a irmã Beth como exemplo, tá aí, ó, na casa dos 80 anos, adorando a Deus. E eu tenho aprendido com essa mulher de Deus. E aí, irmãos, a gente... Sabe, por tão pouco, a gente deixa de vir da casa do Senhor. E quando eu começo com desânimo, irmãos, porque o desânimo bate, como o irmão Douglas falou, o desânimo bate, porque há tantas lutas, aí eu vou lá em Salmos 24, Senhor, uma coisa te pedi, sempre buscarei, que eu venha estar todos os dias na tua casa, contemplando de ti e aprendendo de ti, que é o meu maior prazer. Então, irmãos, vamos agradecer a esse Deus, vamos estar aqui para adorar a Deus, não vamos olhar para o irmão da direita, da esquerda, somos todos falhos, o irmão tem uma falha, eu tenho outra, né, e todos falhos, não vamos olhar para o ser humano, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né, esse ano já vou para o 3º neto, amanhã a minha netinha, a filha da minha Ana Paula vai vir, está dando umas coisinhas, eu peço oração para os irmãos aí, né? Mas amanhã ela vai induzir o bebê, se não induzir vai ter cesárea, mas então, 3º neto, então, sabe, como está lá em Salmo 128, que diz, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, a paz sobre o Brasil, irmãos. Vamos adorar esse Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que sem luta... Não? Ah, sim. Daqui a pouco não vai deixar eu pregar hoje em vocês. Amém? A palavra do Senhor diz, querido, que sem luta... O crente sem luta, ele não tem vitória. Se você está pensando que você não vai ter luta, a gente vai ter muita luta. O salmista Davi diz que muitas são as aflições do justo. Talvez você pode estar pensando, meu Deus, como está grande, Senhor. Eu vou desistir, eu vou parar. Você parar é pior, irmãos. Se o mundo aí fora, se com Cristo você está servindo, está difícil, imagina sem Cristo, sem Deus. Imagina sem Deus. Se com Deus as lutas já estão grandes, imagina sem Deus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, as lutas é tão grandes, parece que a gente não vai vencer. Às vezes vem um desânimo, vontade de parar, em desistir. Mas eu quero te dizer, querido, cada culto que você deixa de vir, o desânimo, a tendência é aumentar mais ainda. Você não vem na quinta, daqui a pouco você não vem num domingo.
Ah, não vou não. Vai desanimando mais ainda. Você vai deixando de congregar os cultos, a palavra que você deixou de ouvir. Porque se você está pensando que você fica em casa, você vai ficar assistindo uma pregação, uma palavra. Não. Muitas das vezes a gente fica em casa, fica no celular, ou às vezes fica assistindo um filme. Eu não quero dizer que é bom assistir filme, é bom você assistir um filme, mas você deixa de vir congregar, e precisamos estar aqui congregando, queridos. Nós temos que congregar, estar aqui junto. Imagina você que ficou em casa, que estava doente, é horrível, não é verdade? Né, irmã Silvia? Um culto, 2 cultos, meu Deus do céu, será que eu estou crente ainda? Uma vez que eu fiquei 3 meses sem vir na igreja, trabalhando, passei uma prova, hein, Mauro? Falei, meu Deus, será que eu ainda estou crente ainda, Jesus? Mas eu venci essa luta, essa prova, essa dificuldade. Nós vamos falar, irmão, nessa noite de dificuldade, de luta, você que veio nessa noite. Nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou para os seus discípulos, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Se Jesus venceu, querido, nós vamos vencer também. Porque se Jesus venceu, nós vamos vencer. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos no mesmo barco. O que você não pode fazer é sair do barco. O barco nada mais é, querido, do que a igreja, onde nós estamos congregando. Está difícil essa pandemia, a gente não pode ficar junto, né? Vem que a Rebeca queria estar do lado da mãe, assim, né? Nesse frio, né, Rebeca? Mas não dá. A gente tem que manter esse distanciamento. Mas mesmo assim você vem, está difícil, né, irmã Elizabeth? Às vezes a gente quer dar um abraço, A irmã Maria, às vezes, quando ela vem, ela sai correndo, porque às vezes dá vontade dela dar um abraço e ela não pode, é de risco. Falei, irmã, estou com vontade, você veio de São Paulo, estou com vontade de ir na sua casa aí, e dar um abraço, tomar um café, mas não posso. A gente não pode estar indo na casa do irmão. Mas eu vou parar de vir à igreja por isso, irmãos? Não. Cada culto que a gente falta, a gente deixa de vir ouvir a palavra de Deus, a gente vai se esfriando. Quando você vem, você está colocando, uma lenha, vai acendendo a chama. Você chega aqui desanimado, mas o teu irmão que está do teu lado dá um glória, aleluia. O Mauro dá glória a Deus, aleluia. O irmão, Laércio, vai te animando. Você chega desanimado, sai alegre. Até o microfone está pentecostal hoje. Até o microfone quer pular hoje. E às vezes, irmãos, é engraçado, né? Esse dia acontecer, os irmãos dão risada, né? Glória a Deus, faz parte, né, Mauro? Faz parte. E muitas das vezes, querido, a gente deixa de se alegrar na presença de Deus. Você pode chegar mal-humorado, você pode às vezes ter brigado em casa, com o filho, com o esposo. Mas às vezes a gente sai daqui, querido, diferente, aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza. Confesso, irmão, que eu cheguei em casa hoje tão cansado, que eu falei, meu Deus, falei até para minha esposa, se alguém pudesse ministrar o louvor. É porque a pastora, eu estava pensando, falando com a Adriana, aí a pastora falou, traz a palavra aí hoje. Eu falei, oh meu Deus, não tem jeito, não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu não estava nem querendo vir hoje. Sério, irmãos. Tem dia que a gente tem que ser sincero, tem dia que a gente está sem força, sem ânimo para tudo. Agora eu vou deixar de buscar Deus? Eu vou deixar de adorar Deus? Não. É nesse momento que você vem buscar Deus,
que você vem buscar a presença de Deus, onde Deus ministra, fala ao teu coração. Abre o teu coração, querido. Eu sei que Deus já ministrou através dos cânticos, dos louvores, mas não saia daqui, irmãos. Nem que você não lembra do nome do irmão Gilmar. Mas lembra, marca aí o dia que foi ministrado essa palavra. Sem perca de tempo. Abra lá em Atos, capítulo 6. Eu já preguei essa palavra aqui. Mas essa semana eu estava preparando essa palavra para pregar na quinta-feira. Mas eu creio que era para hoje essa palavra, amém? Como estamos falando sobre hoje é missões, né? E eu vi ali ide, né, por todo mundo e pregai o evangelho. Está falando sobre o ide, né? Essa ordenância é para mim e para você. Ide e pregai o evangelho. Ide para a África. Ide é para lá que a gente tem que ir, né? Às vezes a África que está do teu lado, o lado da tua casa. E muitas das vezes a gente fala, oh meu Deus, eu gostaria de ir lá para a África. Se você não está conseguindo, muitas das vezes, fazer o ID, obedecer o ID de Jesus do lado da tua casa, do teu vizinho, como que a gente vai querer ir para a África, para o Peru, Estados Unidos, outros lugares, né? Então isso tem que começar, querido, na nossa casa, na nossa vizinhança, essa ordenança que Jesus deixou, do ID e pregai o evangelho a toda criatura. Atos 16, nós vamos ler o versículo 9. Atos capítulo 16. Todos acharam? Diz assim, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois disso, a visão, procuramos partir para Macedônia. E concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho, e navegando a Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e uma colônia, se tivéssemos alguns nessa cidade, onde tivemos algum dessa cidade. No dia de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, e falamos a mulher que dali se ajuntara, e uma mulher, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, e ouvia o Senhor. Ele abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que batizava, e depois que foi batizado, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores,
E essa seguindo a Paulo e a nós, e ela clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação, são servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que sai dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentamos aos magistrados, disseram-lhe: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando os carcereiros que guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou do cárcere interior, lhe assegurou os pés e os troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. E acordando os carcereiros, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, e cuidando que o preso já tinha fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, soltou dentro de todos, e pedindo a luz, soltou dentro, e todos trêmulos, prostrou entre Paulo e Silas, e tirando-los para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Lhe pregava a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-se eles consigo, daquela mesma hora que a noite levou aos vergões, e logo lhe batizava ele todos os seus. Então, havendo a sua casa, lhe pôs a mesa e na crença em Deus, e alegou com toda a sua casa. E sendo já o dia, e o magistrado mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E os carcereiros associou a Paulo as palavras, dizendo aos magistrados: mandaram que os soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitando-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homem romano, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançaram fora. Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-no para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, ouvindo eles, dirigia-se em súplica, e tirando-se para fora, lhe pediram que saísse da cidade. O versículo 40. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, e confortaram, e depois partiram. Amém, querido? Texto bem conhecido, conta a história de dois varões, jovens, Paulo e Silas, homens que estavam ali pregando a palavra de Deus. Esse texto fala que esses homens estavam indo em direção. Irmãos, como é bom quando a gente dá ouvido
a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Como é importante. Muitas das vezes tomamos decisões precipitadas. O texto fala aqui que esses homens estavam indo para Macedônia, né? Estava indo para Macedônia. Mas o texto fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, querido, nós não damos ouvido o que o Espírito Santo de Deus fala nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Se esses homens tivessem tomado outras decisões, talvez, querido, esses presos não teria se convertido. Talvez aquela mulher não seria liberta, aquela jovem. O texto fala que aquela mulher trazia muito lucro. Ela adivinhava, o futuro de muitas pessoas trazia, diz que era uma cidade rica, porque aquilo é muito dinheiro, e aquela mulher. Mas o texto fala que quando aqueles homens foram impedidos do Espírito Santo, ele diz que eles passaram na casa de Lídia, e ali, quando eles entraram na oração, diz que foram ao encontro aquela jovem, e diz que ficou exaltando, diz que há muito tempo elogiando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu prefiro às vezes crítica, viu, irmão, do que muitas das vezes um elogio. Muitas das vezes certo elogio acaba entrando no coração, às vezes, do homem, e a gente vê muitos homens de Deus aí caídos, porque entra o orgulho. Eu sou assim mesmo, eu posso, se não fosse eu ali, olha, se não fosse eu pegar aquele violão, se não fosse eu pegar, às vezes começa a entrar no coração, mas Paulo, naquele momento, ele entendeu que aquilo ali era demônio. A Bíblia fala que ele colocou as mãos sobre aquela jovem e diz que expulsou o demônio daquela jovem que trazia muito lucro àquela cidade. Mas aquilo causou um alvoroço naqueles magistrados. Muitas das vezes, querido, quando nós fomos libertos, o mal sai da nossa vida, muitas das vezes causa isso na nossa família. Aquela família que todo domingo não saía da tua casa, era churrasco, não vai mais, sabe por quê? Porque você serve a Deus. Hoje não vão mais. Isso só porque você serve a Deus. Esse dia lá em casa ficamos num questionamento, e eu falei, mas precisa dar tempo para a família, mas o dia de culto não tem tempo para a família. No dia de culto eu quero estar na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Não sei se o pastor falou assim, vai lá, sai com a tua mulher, que nem aconteceu uns dias, foi dia de culto, o pastor falou, deixa os irmãos lá tocando, fazendo a obra, e vai namorar com a tua esposa. Eu falei, amém, pastor, eu vou, então. Mas fora isso, querido, não abro mão de estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus. E o texto fala que ali criou uma revolta no coração daqueles homens. E o texto que nós lemos fala que diz que eles foram ali prender o Paulo e Silas. Agora eu quero entrar na palavra, querido, algumas coisas aqui, que nós vamos nessa noite aprender. Eu quero dar o título a essa mensagem, diz a bondade de Deus e abrindo as portas para as nossas vidas. A bondade de Deus que abre porta para as nossas vidas. Amém? A bondade de Deus que abre porta, querido. O nosso Deus é um Deus bondoso. Às vezes situação acontece nas nossas vidas, Deus fala, Deus não está nesse negócio. Deus está sim. Deus estava nesse negócio.
E quando prenderam Paulo, querido, prenderam como se fosse um marginal. Diz que colocaram ali, né, na perna dele, colocaram ali cadeia, bem, né, põe lá, lugar bem guardado mesmo. Agora aqueles homens tinham dele ser preso, o que é que eles estavam fazendo? Paulo e Silas. Eles estavam pregando a palavra do Senhor, as boas novas. Eles estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, eu estou fazendo as coisas, por que isso acontece? Mas esses homens desistiram, eles pararam. Nós vamos ler o texto, querido. Ao ver você que está passando, aquela lutinha. Vamos olhar para a vida desses homens, nós vamos lendo o texto aqui. Você vai falar, oh meu Deus, a minha luta é tão pequena, de Paulo e Silas. Não é nada diante de Paulo e Silas. Primeira coisa, muitas das vezes, querido, muitas das vezes olhamos para a nossa vida, estamos vivendo situações difíceis, dias de angústia, oprimido pelos problemas, parece que tudo está dando errado. Talvez Paulo e Silas, meu Deus, está dando tudo errado, porque a gente estava indo para Macedônia, aí o Espírito Santo fala para a gente ir para... Eu estava indo para outra cidade, Deus me manda para Mongaguá. Irmão André? Irmão Douglas? Mas é aqui que Deus quer te usar. Eu estava naquela igreja, Deus me mandou cá para o Jussara. A gente não entende, querido. Parece que tudo está dando errado. Está acontecendo assim com você? Parece que está dando tudo errado. Paulo e Silas haviam sido agredidos, presos. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho, mas por causa da atitude de Paulo e Silas, que estava pregando o evangelho, Deus operou o milagre. Deus quer ver de mim e de você atitude, querido. Atitude de um servo de Deus que tenha persistência, que tenha fidelidade, que tenha compromisso. Aqueles homens que tinham compromisso com o evangelho, aqueles homens que tinham compromisso com a oração, aqueles homens que tinham compromisso em adorar o Deus Todo-Poderoso. Deus operou um grande milagre, tirou daquela situação da maneira maravilhosa. E aprendemos com este fato, com enfrentar a adversidade e ver que Deus abriu as portas em nossas vidas. Primeira coisa, querido, que eu aprendo aqui, mesmo passando por tribulação, Paulo e Silas não deixaram de orar e cantar e dar louvores a Deus. Mesmo passando por essa situação, Paulo e Silas não deixaram de orar e cantar louvores ao Senhor. Nós lemos no capítulo 25, a Bíblia diz que todos os presos, quando prenderam eles, ele falou, Silas, e agora? O que é que a gente vai fazer? É por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor ser dois do que um. Porque se a pessoa fosse só Paulo,
Ele ia se matar. Ele não ia aguentar, não, irmão. Eu tenho certeza que quando Paulo, ô Silas, eu estou desanimado. Aí Silas, não desanima não, meu irmão. Vamos lá, vamos adorar. É por isso que você tem que estar junto, irmão. Perto de pessoas que te dão ânimo. Te falam, não, vamos lá, Deus é contigo. Ó, meu irmão, vai nessa tua força. Quantas das vezes eu pensei de desistir, a Mamalene, baixinha, não, Sandrinha, não, vamos lá, Gilmar. Não estaria aqui hoje, querido. No começo do evangelho, quando me converti, foi difícil para mim. A minha família não tinha ninguém, eu sozinho aqui. Estava numa casa, morando com a minha tia, onde meu tio era alcoólatra. Até chegou uma situação que minha tia não aguentou, se separou do meu tio. Meu tio foi embora. Quando eu colocava lá um louvor lá, meu tio chegava, sabe? Aí eu ia para a igreja chorando, ia orar, chegava lá, pastor Aleda, oi pastor, aí ele via acender a luz à noite. O que aconteceu, Gilmar? Não, estava chorando, orando. Eu ia para a igreja, porque uma igreja ficava perto da minha casa, ia orar e ia buscar Deus. Mas em momento algum eu desisti, eu parei, querido, de adorar ao Senhor. Não podemos parar, querido. O texto fala que quando eles, em momento algum, deixaram de adorar o Senhor, a Bíblia diz que todos os presos, quando eles adoravam, diz o quê? Quando eles adoravam e oravam, diz que todos o quê? Todos os presos escutavam. Será que as pessoas têm ouvido o teu louvor, querido? Será que naquele dia que você está mais atribulado, será que o teu vizinho ouve o que você? Murmuração, xingamento. O que é que teu vizinho da direita e da esquerda tem ouvido você quando você está atribulado? Quando você está passando luta? Que testemunho você tem dado para a sociedade, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, para o teu vizinho da direita, da esquerda? Que testemunho? O que é que você tem falado, querido, para as pessoas? Será que naquele momento, como se encontrava Paulo e Silas presos ali, né? As correntes nos pés, eles presos, sendo açoitados. A Bíblia fala que onde Pedro mais foi açoitado, chicoteado, diz que foi em Roma. Eles não gostavam dos judeus. Os romanos odiavam os judeus. Onde Paulo foi mais judiado, diz que a minha Bíblia de estudo fala, diz que era difícil aqueles homens aguentar os açoites, irmãos. Mas Paulo suportou tudo isso, por amor ao Evangelho. E diz assim, a Bíblia diz que os presos escutavam as orações, os louvores destes homens. Por que escutavam os louvores desses homens? Porque em momento algum, querido, eles pensou em desistir, em parar. Eles falaram, não, nós vamos glorificar. Nós vamos adorar. Eu preguei aqui um dia, terça-feira na célula. Eu falei sobre Daniel. Que Daniel, quando ele soube que foi assinado o decreto, foi o que ele fez, ele entrou dentro do seu quarto, disse que o quarto dele dava vista para Jerusalém. Diz que ele entrou no seu quarto, mas o texto fala que ali não era durante um mês para ninguém adorar um Deus. Foi um decreto que foi feito. Mas o que Daniel fez? Ele entrou no seu quarto e foi orar ao Senhor. E diz que os fofoqueiros de plantão foram lá avisar o rei que Daniel estava orando. Como tem fofoqueiro de plantão nesse momento, né, irmão? Quando você está atribulado, você começa a xingar, começa a chutar o pau da barraca, e já vai, lá aquele irmão lá, o pastor, ela estava lá, dando mau testemunho. É de ajudar o coitado do irmão, né? Acaba de afundar, de pisar, às vezes no irmão.
Mas Paulo e Silas adoravam o Senhor, querido. Oh, querido, como isso faz tanta diferença. Como isso faz diferença nas nossas vidas, adorar o Senhor no momento de angústia. E muitas das vezes a gente perde essa oportunidade de entrar aqui, no momento da adoração, a gente se envolver, mas não, Paulo e Silas continuaram adorando. Oh, lebalabassurianda labacheias. E o texto fala que diz que os presos ouviam. Os presos estavam do outro lado, do outro cárcere. Eles ouviam os louvores. Te louvarei, não importam as... Eles começaram a aprender. Os carcereiros começaram a ouvir. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele tirar nós daqui, Ele é Deus. Se não tirar, Ele continua sendo Deus. Tem crente, se Deus não dá a bênção, ele não vem mais na igreja. Ele deixa de servir a Deus, querido. Ele abandona. Se Deus não me dá minha esposa, meu varão, minha varoa, eu não vou mais para a igreja servir mais a Deus. Eu não estou nem aí, querido, de que Deus vai me dar e que não vai me dar. Temos que querer Deus, a presença de Deus. Essas coisas vão acontecer quando eu e você assumir um compromisso com Deus, como Paulo e Silas, eles tinham um compromisso diário de adorar, vida devocional, como Daniel, de glorificar a Deus. Eles tinham um compromisso não com o homem, mas com Deus. Não importava se eles fossem sair da cadeia, daquele cárcere, se eles fossem mortos, eles queriam adorar a Deus. Os presos ouviam, mas o texto diz que perto da meia-noite, o que aconteceu? Houve um grande... Por que não tem acontecido, querido, terremoto nas nossas vidas? Porque a gente não ora. A gente não paga o preço na oração. A gente entra no culto como esse, você fica preocupado. Está vendo, quebrou lá a corda, está em pecado. Está vendo, a irmã está desafinada. Era para eu estar ali cantando. E sabe o que acontece? O terremoto não acontece. Mas quando eu e você entra no culto, eu não quero nem saber quem é que está cantando ali. Se é a irmã Doquinha, se é o irmão, Me perdoa se tem irmã Doquinha aqui. Eu quero a presença de Deus, querido, não importa. Eu quero adorar a Deus. Eu vim para adorar. O culto, querido, tem que começar em casa. Em casa. A gente tem que entrar aqui, nesse lugar, para agradecer a Deus. Meu Deus, ainda estou no primeiro ainda tópicos. O texto fala que perto da meia-noite, querido, houve um grande terremoto. Mas eu quero ler o segundo tópico aqui. Diz assim, o segundo. Primeiro diz que, mesmo passando por tribulação, Paulo e Silas não deixaram de adorar
e orar a Deus e cantar louvores. Segundo, diz assim: eles deram mais valor à vida humana do que o seu bem-estar. O texto fala que quando eles oraram, aconteceu um grande terremoto, eles poderiam naquele momento, quando aconteceu aquele terremoto, o texto fala que abriu as portas da prisão, as portas do cárcere. Paulo e Silas poderiam, Deus fez um milagre, agora deixa eu ir embora, eu vou embora, estou livre. Muitas das vezes acontece isso na vida do crente. Ele recebe uma benção. Não preciso, que nenhuma vez eu vi a pastora contando, que disse que o irmão foi fazer uma campanha, eu contei isso aqui. Chegou na igreja, disse que chegou o último dia da campanha, disse que ele falou: agora estou indo embora. Está indo embora? Não, eu estou indo embora, que eu fiz a campanha, recebi minha vitória. Então quer dizer que foi melhor quando ele entrou, do que quando ele saiu, pior do que o que estava, né? E às vezes as pessoas estavam assim. Paulo poderia pensar nisso, querido. Não estou livre, eu vou embora. Mas o texto diz o segundo tópico aqui, que nós lemos, diz assim que o segundo diz assim: eles deram mais valor à vida humana do que o seu bem-estar. E aí entra aquele versículo, que quando abriu as portas da prisão, que nós lemos. E o que aconteceu? Diz que quando o carcereiro viu, quando o carcereiro viu que as portas da prisão estavam sendo abertas, ele ficou desesperado. Agora o que vai acontecer comigo? Meu Deus! Ficou desesperado, irmãos. Muitas das vezes, quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, a gente fica desesperado. Essa semana minha sobrinha ligou desesperada: tio, eu estou infectado. Falei: calma, filha, calma. Aí hoje eu já falei com ela: tio, eu estou bem, graças a Deus. Eu estava só com um pouco de falta de ar. Isso foi na quinta-feira, que eu pedi oração. Hoje, graças a Deus, ela está bem. O pai dela também, meu cunhado. O desespero, querido. Imagina o desespero daquele carcereiro vindo, todos os presos. Aí o que aconteceu? Diz que o homem tirou a espada e ia se matar Paulo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Paulo deu mais valor à vida humana do que seu bem-estar. Às vezes, querido, como a gente gostaria desse momento, estar no shopping, de estar em casa comendo uma pizza, de estar, mas muitas vezes Deus fala assim: vai lá, prega a palavra, vai visitar aquele. Lógico que agora não estão podendo visitar, né? Mas uma mensagem. Fala: não, eu vou para o meu passeio, não, eu vou para o meu lazer. Ele poderia pensar nisso. Mas o texto fala quando aquele homem que se suicidar, se matar. Não faça isso. Talvez você nesse momento que está aí, ouvindo essa palavra, você está pensando em tirar a sua própria vida, porque você já não aguenta mais essas aflições, você não aguenta mais. Você está pensando em desistir, parar. Paulo e Silas falou: não faça isso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Crê somente, e será salvo, tu e a tua casa. Quem crê nessa noite? Eu creio, querido, eu creio. Essa palavra é para mim. Creia que Deus está fazendo um milagre. Creia que Deus está entrando com providência. Creia que Deus está trabalhando. A Bíblia fala que Deus trabalha por aquele que nele espera. Creia que Deus está operando milagre. Mas não para de fazer o que você esteja fazendo. Não pare de vir ao culto. Motivo algum. Terceiro,
Paulo e Silas usaram a tribulação para pregoar a palavra e salvar vidas. Ou será que você pode levantar as mãos? Sabe essa luta que você está passando? Deus está falando assim, ó, eu vou usar ela para ganhar vida. Eu vou usar essa luta que você está passando para ganhar o teu vizinho, ganhar o teu colega de trabalho. Sabe, querida, às vezes, quando das vezes eu saí para fazer visita, né, com o irmão Elias, o irmão Gilmar, alguns irmãos, o irmão Fabiano, e às vezes as lutas estavam tão grandes, quando chegava ali, sabe o que acontecia? A pessoa começava a contar a vida, eu falava, meu Deus, a minha luta não é nada. Vista, e às vezes eu saía dali edificado, querido, abençoado. Talvez você pode pensar assim, irmão, olha, mas talvez tem pessoas aqui, querido, que está passando luta maior do que a sua. Paulo e Silas usaram a tribulação que ele estava passando, as lutas, tudo aquilo que eles passaram, usou essa situação, para quê, irmãos? Para pregar a palavra e salvar vida. Isso está lá no 29 que a gente lemos. Olha só, muitas pessoas quando estão passando por luta, meu Deus do céu, 10 horas, tem que parar. Muitas pessoas quando estão passando luta, deixam de testemunhar. Amém? Muitas pessoas quando estão passando luta, deixam de testemunhar. Pois Paulo e Silas fizeram o contrário. Eles usaram a situação difícil para ganhar, consolidar toda a família. Apocalipse 2:8, né, diz: sofrer pela palavra traz recompensa. Sofrer pelo evangelho traz recompensa. Deus vai te recompensar. Deus vai abrir porta, querido. Porque você está pregando o evangelho, você está pagando o preço. Deus vai te recompensar. Não será em vão. 4, para a gente terminar, que a hora, o tempo já diz assim: eles souberam esperar o tempo de Deus para receber a bênção. Será que eu e você temos esperado o tempo de Deus, querido? Querido, quantos casamentos destruídos, querido, porque pessoas que tomaram, às vezes eu chego para irmão, chego para a pessoa, fulano terminou, ai meu Deus, e agora? Talvez Deus estava dando um livramento, irmãos. Talvez Deus estava dando um livramento. Você poderia ter um casamento fracassado, outra qualquer situação. Então eles usaram o seu tempo para receber a bênção de Deus. Se tivesse fugido na hora do terremoto, deixaria de salvar o carcereiro, a sua família, e que continuar procurados pela justiça. Muitos crentes agem assim, tentando conquistar os seus alvos de maneira ilícita. Paulo e Silas, porém, aguardaram em Deus, e logo o dia em seguinte o Senhor o abençoou com a liberdade, cuidando para não se enganar, pensando que Deus usa negócio ilícito para abençoar os seus filhos. Deus não quebra as suas regras. Você colhe a planta que você plantou. Diz lá em Gálatas, né? Você colhe o que plantou.
que é que nós estamos plantando, querido? Paulo e Silas esperaram o momento certo. Eles envergonharam. Eles causaram escândalo. Quando falaram assim, solta ele. Falaram, não, vocês vão ter que vir aqui tirar nós. Vocês têm que ouvir a palavra. Aqueles que não te viu, querido, talvez na luta, na dificuldade, não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai ter que te glorificar. Vai ter que glorificar a Deus. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção. Eles teve que vir, os magistrados, quando eles falou o carcereiro, não, solta ele e fala para eles ir embora. Vocês se tem que vir soltar nós. E aqueles homens, queridos, esperaram o momento de Deus. E eles foram abençoados. Quem quer esperar o momento de Deus para ser abençoado? Você pode pensar assim, que momento é esse? Deus vai falar ao teu coração. Qual é o momento? Qual é o tempo certo? Que você vai esperar. Mas não toma a frente de Deus, querido. Espera o momento certo. Se esses homens não tivessem esperado, eles deveriam ser procurados, olha só, pela justiça, porque eles saíram, foram embora. Tem pessoas que estão assim, tomando decisões e sendo procuradas pela justiça. Foi o que aconteceu com esses homens. Mas eles esperaram o momento certo e eles foram abençoados. Fica de pé. Acho que eu já falei muito. Essa palavra falou o teu coração? Amém? Saia daqui, querido, com essa palavra. O Senhor abençoou com a liberdade. Cuidado para não se enganar, pensando que Deus usa coisas ilícitas. Tem muitas pessoas, querido, sendo enganado. Deus não usa coisa ilícita. Deus não usa. Mas tem muitas pessoas enganadas, achando que Deus usa as coisas ilícitas para abençoar os seus filhos. Deus não vai abençoar, não. Deus não vai abençoar o teu casamento, não. Você se separou, foi atrás de outra? Está em pecado. Você está pensando em se separar? Quando você estava namorando, não era de Deus. Quando casou, de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não vou mais tocar, irmãos, mas se essa palavra, não vou mais tocar nada por causa do horário. Mas essa palavra falou o teu coração, eu gostaria de te convidar aqui na frente. Gostaria que você saísse do seu lugar. Eu quero fazer essa oração, se essa palavra falou com você. A palavra, não tenha vergonha, não tenha medo. Não, essa palavra é para mim. Essa palavra veio de confronto. Deus falou comigo. Deus te colocou, querida, ou querido, ao lado do teu marido, para você ajudar. Por que muitas das vezes você pensa em parar e desistir? Ei, varoa. Que agora você quer parar. Ei, varão, você está deixando a sua esposa vir buscar Deus e você. Ei, irmã, varoa,
Paulo e Silas estavam unidos, junto. Vamos, Silas, não desanima não. Vamos adorar. Vamos, Silas. Vamos, Paulo, vamos adorar. Sai do seu lugar, querido, nesse momento. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Essa palavra falou o teu coração. Sai do teu lugar. Quero ministrar isso. Eu não sei a situação qual que você tem passado, mas você viu essa história. Você viu tudo isso que eu ministrei nessa noite. Ah, mas Paulo é Paulo, Silas é Silas. Não. Esses homens têm a mesma paixão, eram homens como eu e você. Falho. Mas eram homens que se via Deus. Mesmo no momento de dificuldade, ele estava firme. Talvez você tenha pensando em desistir do teu casamento, desistir dos teus filhos. Você tem pensado em parar. Há quantos anos, querido? Por que agora você quer desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Era um tempo de Deus. Muitas das vezes, querido, quando eu casei, eu queria assim, minha esposa tem que mudar, tem que ser que nem eu. Talvez você está pensando assim. Não, tem que ser que nem eu. Assim, desse jeito, não. Às vezes o erro está em nós mesmos. A gente que precisa mudar. A gente pede, Deus, muda meu marido, muda minha esposa. Eu vou se separar porque esse marido é uma benção. Mas primeiro, Deus, muda a minha vida. Reconhecer, querido, que nós somos falhos. Não existe casamento perfeito. Não existe nada. Feche os seus olhos nesse momento. Mesmo você que não quer, ou você não quer vir aqui à frente. Vem aqui, Deus. Abraça aqui a irmã Cida. Josi. Não pode, verdade. Só levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Vamos orar pela irmã. Vamos orar pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos. Senhor, nesse momento aqui, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Deus, aqui está a tua serva que veio aqui à frente, tu conhece o coração da tua filha. Deus, eu não conheço, mas tu conhece, Deus. Tu sabe o motivo, o qual que ela está aqui, Senhor. Mas Deus, que nessa noite, tu venha tocar, Senhor, no coração dela, que tu venha mudar, Senhor. Deus, meu Deus, que tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, nessa noite, que o Senhor ministra sobre o coração dela, Deus, sobre a vida do teu povo, da tua igreja, Deus, que aqui, Senhor, que ouvir essa palavra, nesse momento, Senhor, ministro a tua bênção, cura, libertação, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Peço perdão aí por causa do horário aí. Amém? Vou voltar para o seu lugar. Eu quero nesse momento estar orando, terminando esse culto com oração, orando, né, pela vida da Débora. Não sei se eu vou entender muito. Por ela e pelos filhos de família, né? E pela saúde. A Cida também pede oração, pela Esther, o Jonatas e pelos filhos. Alessandro e família. Pede oração também por cura. Vamos orar nesse momento, Deus. Aqui nesse momento, Deus, queremos apresentar a vida dessas pessoas aqui, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra lá pelas redes sociais, Senhor, pedir oração. Deus, entra com cura, Deus, entra, Senhor, meu Deus, traz cura, libertação, salvação. Deus, pede oração por libertação, salvação dessas vidas, Deus. Deus, cura, Deus, traz, Senhor, solução para cada um dessas pessoas que pediram oração. Senhor, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Tem alguns recados, aviso aí? Dá? Acho que não, só
quinta-feira, né? Culto terça-feira. Temos aí, querido, gostaria que vocês participassem aí. Convide, participa. Estou lá, né? Toda terça-feira às 20 horas, né? Compartilha, participe. Tem sido uma benção. Deus tem colocado uma palavra aí abençoada no meu coração para estar ministrando. Então, terça-feira às 20 horas, lá pelo Face, né? Gilmar Silva, em nome de Jesus, compartilha lá para que as pessoas possam estar ouvindo a palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E continua aí, qualquer coisa aí, procure, se você quer oração, não deixe de ficar pedindo, colocando lá no grupo, oração para a gente estar orando, para a gente estar buscando, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos, querido, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nesse momento nós te louvamos. Sim, eu quero fazer uma oração pelos pais. Eu vou pedir para quem que vai orar. Vamos levantar um clamor. Vem aqui, pastora. Em nome de Jesus. Vamos orar pelos pais. Não precisa você vir aqui à frente, mas vamos estar levantando um clamor, que hoje é dia dos pais. Como eu perdi há 10 anos meu pai, né? Perdi recentemente também a minha mãe, há 4 meses, mas tem homem, mulheres também que faz papel de pai também. Vamos orar pelo... Amém, glória a Deus. Você está orando por todos os pais, né? Pelas pães, né? Mães que fazem o papel duplo, né? Pai e mãe. Em nome de Jesus, vamos estar adorando ao Senhor através desta oração. Pai, a tua presença, Senhor, é grandiosa, meu Deus. Bendito seja o teu nome, meu Pai. Aquele a qual nos amou primeiro, Senhor, e entregou o seu único Filho por amor de nós, Senhor, ao qual, Senhor, um amor, Senhor, sem igual, Senhor, imensurável, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por todos os pais, Senhor, por todas as mães que também fazem o papel de pai e de mãe, meu Deus. Colocamos diante da tua presença, Senhor, a cada um, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, estar renovando o Espírito Santo na vida de cada um, Senhor, fortalecendo, revigorando, avivando, Senhor, em nome de Jesus, em todas as áreas, Senhor, seja a área espiritual, Senhor, seja a área financeira, Senhor, em todas as áreas, meu Pai. Sustenta os teus filhos, Pai. Sustenta cada pai, Senhor. Que eles continuem, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ensinando a tua palavra, Senhor, que nos diz, Senhor, para ensinar aos pequenos no caminho que deve andar, meu Pai, no teu caminho, Senhor, para que quando crescer eles não se desviem, meu Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido. Desde já, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, e abençoamos a todos os pais, Senhor, a todas as mães, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua unção, Senhor, cubra cada um, Senhor, a cada família representada aqui neste lugar, Senhor, e aqueles que estão nas suas casas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que não é fácil, meu Deus. Eles têm uma jornada, Senhor, muitas vezes dupla, triplicada, Senhor, de pai, chefe de família, Senhor, pastores, Senhor, trabalhadores, Senhor. Oh, Pai, como as mulheres também têm uma jornada triplicada, Senhor. Os homens também têm, Senhor, o cabeça do lar, Senhor, o cabeça da casa, Senhor. A responsabilidade dentro do lar, meu Deus, para prover, Senhor, financeiramente, Senhor, crendo que a provisão primeiramente vem de Ti, Senhor, porque é o Senhor quem abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, graças te damos, meu Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus. Levanta suas mãos assim, irmãos. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja na face dessa terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.
O culto está encerrado, em nome de Jesus.